Bom dia! Hoje, dia 3 de agosto de 2026, segunda-feira. Uma nova semana se descortinando para que assim nós possamos usufruí-la como melhor convier ao nosso Senhor. Texto bíblico de hoje, Êxodo capítulo 16, versículo 1 a 20. O maná e as codornas. O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês, depois da sua saída do Egito. Ali, no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá, nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda esta multidão. O Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês, e o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim, eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No sexto dia, deverão juntar e preparar o dobro do que costumam juntar nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram ao povo: hoje à tarde, vocês ficarão sabendo que foi o Senhor Deus quem os tirou do Egito. Amanhã de manhã, vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra ele. E foi contra ele, e não contra nós, que vocês reclamaram, pois afinal de contas, quem somos nós? E Moisés continuou: é Deus o Senhor quem vai lhes dar carne para comerem de tarde, e pão à vontade de manhã, pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra ele. As suas reclamações são contra ele e não contra nós, pois afinal de contas, quem somos nós? Aí Moisés disse a Arão: diga a todo o povo que venha e fique diante de Deus o Senhor, pois ele ouviu as reclamações deles. Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto e, de repente, a glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor disse a Moisés: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne, e amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. À tarde, apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas que cobriam o acampamento. E no dia seguinte de manhã, havia orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou, por cima da areia do deserto ficou uma coisa parecida com escamas, fina como a geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: o que é isso? Moisés lhes disse: isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Esta é a ordem que ele deu. Cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família, 2 litros por pessoa. E assim fizeram os israelitas. Uns pegaram mais e outros menos. Quando mediram, aconteceu que os que haviam pegado muito não tinham demais, e não faltava nada para os que haviam pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Então Moisés lhes disse: ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. Aí Moisés ficou muito irritado com eles. Até aqui a leitura de hoje. Texto de hoje: reclamação. Como esse povo que a Deus havia libertado do Egito, seu povo israelita, era reclamão e não confiava em Deus. Bastou alguns dias andando pelo deserto e eles já começam a reclamar de novo. Se irritam com Moisés, com Arão, reclamam porque não tem carne, não tem pão, e chegam ao ponto de dizer que era melhor ser escravo no Egito, onde eles tinham carne e comida à vontade.
Se isso fosse dito para nós, quando estivermos ajudados as pessoas, ficaríamos muito chateados. E com certeza, Deus que havia mostrado a este povo em todo o tempo, e principalmente a este povo na sua saída do Egito, o milagre do Mar Vermelho, a água na fonte que era amarga, e eles voltam a reclamar de Deus de novo, como nós fazemos, e não adianta dizer que não. Quando as coisas estão bem, quando as coisas estão tranquilas, nós agradecemos a Deus. Ou até mesmo esquecemos muitas vezes de agradecer a Deus. Mas deixa as coisas ficarem difíceis, deixa faltar o pão na sua mesa, deixa faltar o dinheiro no seu bolso, deixe faltar o emprego que garante o seu sustento e de sua família e a sua segurança, e você começa a reclamar. Não a orar a Deus pedindo que Ele ajude ou que Ele lhe dê o caminho que você deve seguir para sair da situação que está. O mais comum é reclamar que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou de lado, Deus me esqueceu. Deus não esquece as promessas dele e não esquece de nós. E também não fica irado para sempre, porque se assim o fosse, ele não voltaria atrás. Ele não teria dado a este povo de Israel, ingrato, agora codornas à vontade. E deu o maná, o pão do céu para eles. E deu ordem para ver se o povo obedeceria. Catem o suficiente para um dia. Não peguem para o outro dia, porque é Deus dizendo amanhã vai estar ali de novo. Mas alguns não confiaram em Deus. Alguns duvidaram da palavra de Deus. Alguns cataram mais. Quero garantir que amanhã eu vou ter o meu maná. Mas a ordem tinha sido dada. Não guarde nada para o dia seguinte, a não ser quando for para o sábado, onde ninguém trabalha. E aí Deus autoriza. Mas o povo desobedeceu rápido. No primeiro dia que eles tiveram as codornas e o maná, já guardaram quantidade para outro dia com medo de passar fome. Não confiaram em Deus. E aí Moisés fica triste. E com certeza Deus ficou muito triste, pois comprovou que o seu povo é um povo que não tem confiança nele, que não consegue se manter na fé. Não crê naquilo que Deus promete. E eles guardam. E aí Deus faz com que azede e crie bicho, para mostrar a eles, eu disse, não guarde. Eu, Deus, estou dizendo para ti, amanhã o maná estará aí de novo. Por que você duvida? O Senhor diz para nós, eu estou com vocês todos os dias da sua vida. Por que então você se agarra a tanta coisa e não consegue segurar firme na fé, pegar na minha mão, diz o Senhor, e ter a segurança de que tudo correrá bem àqueles que amam de verdade ao nosso Senhor? Pense nisso. Pense no amor de Deus e na promessa verdadeira dele da salvação. E oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja no coração de todos nós no correr desta segunda-feira e que possamos nos encontrar novamente amanhã para um novo texto bíblico e a oração do Pai Nosso. Bom dia.